Conheces Lima Barreto? Li dele na Águia 2 contos. E pelos jornais, soube do triunfo do Policarpo Quaresma, cuja segunda edição já lá se foi. A juizar pelo que li, esse sujeito me é romancista de deitar sombras em todos os seus colegas coevos e coelhos, inclusive o neto. Facílimo na língua, engenhoso, fino, dá a impressão de escrever sem torturamento, ao modo das torneiras que fluem uniformemente a sua corda d'água. Trecho de uma carta escrita por Monteiro Lobato ao escritor Godofredo Rangel em outubro de 1916. Sejam bem-vindos ao Veio na Maré. Eu sou a Carol Simão e esse programa é um oferecimento do Clube Ictus, o clube podcast de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais da vida e obra do jornalista e escritor brasileiro Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto. Nascido em 13 de maio de 1881 na cidade do Rio de Janeiro, Lima Barreto era filho de João Henriques de Lima Barreto, filho de uma antiga escrava e de um madeireiro português, e de Amália Augusta, filha de escrava e agregada da família Pereira Carvalho. Afonso era o filho mais velho do casal, que ainda teve outros 3 filhos, Evangelina, Carlindo e Eliezer. Ao nascer, a família morava na rua Ipiranga, próxima ao Largo do Machado. Seu nome de batismo, Afonso, foi escolhido em homenagem a Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que o apadrinhou. Seu pai ganhava vida como tipógrafo, tendo aprendido a profissão no Imperial Instituto Artístico, que imprimia o periódico A Semana Ilustrada. Ele também foi funcionário da imprensa oficial e publicou a tradução do Manual do Aprendiz Compositor de Jules Clay. Sua mãe foi educada com esmero, sendo professora da 1ª à 4ª série. Ela faleceu quando Afonso tinha apenas 6 anos, e João Henriques trabalhou muito para poder sustentar os 4 filhos. No dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou em praça pública a Lei Áurea, entre as pessoas que comemoravam a abolição estava o menino Lima Barreto, que completava apenas 7 anos de idade naquele dia. Guiado pela mão do pai, via uma multidão de escravos que aguardava a liberdade. Muitos anos mais tarde, essas recordações marcaram sua obra. Por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, Afonso cursou o secundário no Colégio Pedro II. Após finalizar seus estudos secundários, ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de engenharia. Em 1903, enquanto cursava o 3º ano de engenharia, acabou sendo obrigado a abandonar seus estudos, pois seu pai havia enlouquecido e o sustento dos 3 irmãos agora era de sua responsabilidade. Em 1904, prestou concurso para escrituário do Ministério da Guerra, foi aprovado e permaneceu na função até se aposentar. No ano seguinte, 1905, ingressou no jornalismo com uma série de reportagens que escreveu para o Correio da Manhã. Nessa época, fez suas primeiras contribuições para uma revista de grande circulação. Em 1907, Lima Barreto fez suas primeiras contribuições para uma revista de grande circulação, ao se tornar secretário da Fonfon. Contudo, sua estadia na revista não durou muito. Naquele mesmo ano, sentindo-se desvalorizado, acabou pedindo demissão e, em outubro de 1907, lançou a revista Floreal, da qual foi o diretor e o principal contribuinte. Além dessas, Barreto também contribuiu para revistas ABC e Careta. Nelas, publicou diversos romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos, principalmente em revistas populares ilustradas, e também em periódicos anarquistas do início do século XX. Sua obra está impregnada de fatos históricos e de uma perspectiva da sociedade carioca.
Ele sempre analisou os ambientes e os costumes do Rio de Janeiro e fez uma crítica à mentalidade burguesa dessa época. Em 1911, publicou o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, nas páginas do Jornal do Comércio, pagando do próprio bolso a edição em livro lançada em dezembro de 1915. Nessa época, tornaram-se mais agudas algumas crises de alcoolismo e depressão do escritor, o que provocou a sua primeira internação no hospício. Após se recuperar, colaborou com a revista ABC, publicando alguns textos em periódicos de viés socialista. Passado alguns anos da primeira internação devido ao alcoolismo, seus problemas de saúde pioraram e Lima Barreto acabou se aposentando em 1918. No ano seguinte, 1919, publicou o romance Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, pela editora Revista do Brasil, de Monteiro Lobato. Porém, os períodos de internação no hospício resultaram na composição de diversos diários e no romance inacabado Cemitério dos Vivos, do qual trechos foram publicados em 1921. Mesmo ano em que o autor apresentou sua terceira candidatura à Academia Brasileira de Letras. Nas duas primeiras tentativas, ele fora preterido. E na terceira, o próprio escritor desistiu antes das eleições. Devido ao seu conteúdo socialista, entre 1909 e 1922, foi excluído da crítica oficial com um silêncio implacável quanto aos seus escritos. Naquela época, não era fácil ter um original aceito pelos maiores editores da cidade do Rio de Janeiro. E ele, como outros, apelaram por publicações em Portugal, tendo sido sua obra Recordações do Escrivão Isaías Caminha seguido esse caminho. Sua posição combativa e sua crítica contundente custaram-lhe a marginalidade e a indiferença da elite cultural. Esse comportamento de seus pares temporais encontra-se refletido no fato da descoberta e valorização de sua obra apenas após a sua morte. Fato que pode facilmente ser associado à sua afirmação em artigo público em junho de 1922 à revista Careta. O Brasil não tem povo, tem público. Lima Barreto sempre procurou escrever brasileiro, com simplicidade. Para isso, teve que ignorar muitas vezes as normas gramaticais e de estilo, provocando a ira dos meios acadêmicos e conservadores. Com uma linguagem descuidada, suas obras são impregnadas da justa preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais. Lima Barreto se tornou uma espécie de cronista e um caricaturista se vingando da hostilidade dos escritores e do público burguês. A maior parte de sua obra foi redescoberta e publicada em livro após a sua morte, por meio do esforço de Francisco de Assis Barbosa e outros pesquisadores, levando-o a ser considerado um dos mais importantes escritores brasileiros da fase pré-modernista da literatura. Lima Barreto faleceu no Rio de Janeiro, no dia 1º de novembro de 1922, com apenas 41 anos. E aí, gostou? Então não se esqueça de assinar nosso podcast no seu agregador de áudio favorito, curtir e compartilhar este e outros episódios. Até a próxima, pessoal!